Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça, agora 8h36. Revista Justiça. Debate. Debate de hoje: inclusão para crianças e pessoas cegas, o direito à saúde, educação formal, além do uso das novas tecnologias. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios, começo apresentando ela, que é advogada, especializada em Direito Médico e Saúde, secretária da Comissão de Saúde da OAB do Distrito Federal, doutora Ana Lobo. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, prazer. Chega um pouquinho mais perto, por favor. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo, né? E dessa vez com um gostinho especial, porque o Arthur aqui está presente com a gente. Já vou apresentá-lo, então. Doutora Kelly Assunção também está conosco. Não podia deixar de estar conosco nesse momento. Advogada inclusiva de família, membro da Comissão de Direito Sistêmico da ABDF, pedagoga inclusiva e coordenadora geral de educação da PAI-DF. Doutora Kelly, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. É sempre um prazer grande estar aqui, principalmente falando de um tema tão importante. Está conosco também ela, que é bióloga, servidora pública, mãe do Arthur e do Lauro, Cíntia Lima. Cíntia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigada pelo convite. E conosco está ele também, o Arthur, cantor, comunicador com deficiência visual, um menino superdotado, posso dizer assim, acompanhando também a Rádio Justiça. Arthur, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Espero que tenhamos um debate muito produtivo hoje. Arthur, vou começar com você mesmo. Eu queria saber como que você conheceu a Rádio Justiça, como você sabe cada quadro que tem aqui, até as trilhas, as origens das trilhas da Rádio Justiça. Conta pra gente como é que surgiu esse interesse. Pois é, Sérgio, eu confesso que não tinha ouvido muito a Rádio Justiça, claro, a não ser o bloco das notícias do Poder Judiciário, né, da Voz do Brasil, mas quando a minha mãe me deu a notícia de que eu poderia estar aqui na Rádio Justiça quando a gente viesse para Brasília, eu comecei a ouvir a rádio e achei muito legal, porque as rádios públicas aqui de Brasília eu gosto muito, e a Rádio Justiça, ela tem muita programação ao vivo, né? Tem aqui Revista Justiça, logo mais ao meio-dia tem o Jornal da Justiça, então tem vários programas ao vivo, tem muita informação, a rádio é muito bem produzida, eu gostei muito, comecei a acompanhar, comecei a decorar, né, a programação toda da rádio. E acho que é isso aí. Mas você também sabe até a sequência, né, do Revista Justiça, a primeira hora, o que vem, né? Pois é, eu comecei a ouvir o Revista e eu achei que o Revista era um programa mais de entrevista, tipo todo o programa só com entrevistas. E quando eu vi, eu gosto muito desses programas que dão notícia, dão a manchete dos jornais, dão a previsão do tempo e fala com as pessoas lá do IMET. Eu acho muito legal isso. Eu gosto muito mesmo. Está certo. E para a mãe do Arthur, conta pra gente um pouquinho da história dele, Cíntia. Como foi o diagnóstico, o que aconteceu com o Arthur, para o nosso ouvinte entender. Certo. Bom, o Arthur tive uma gravidez super normal do Arthur, mas ele provavelmente nasceu já com um tumor na retina, um retinoblastoma. É um tumor raro, ainda bem, mas ele acomete crianças até os 5 anos de idade, principalmente que é a época que o próprio tecido do olho está crescendo, né? Então a célula cancerosa cresce junto. Tratamos durante 1 ano esse tumor e nesse processo ele acabou perdendo totalmente a visão. Mas, enfim, do câncer ele está curado. Que muito bom, muito bom. E acredito que você passou pelas dificuldades também, diagnóstico, como foi o tratamento dele? Foi na rede pública, na rede privada? Foi na Santa Casa, em Porto Alegre, né? Nós somos de Porto Alegre e a gente tratou... Isso é uma coisa interessante. Eram 2 profissionais que tratavam esse tipo de tumor no Rio Grande do Sul inteiro. E a gente teve a sorte de estar em Porto Alegre nessa época. Ainda assim foi uma sorte.
E tratamos na Santa Casa, um atendimento particular, porém a Santa Casa também tem atendimento público pelo SUS e assim, a gente até hoje somos infinitamente agradecidos à Santa Casa. Pois é, né, doutora Ana? Temos essa questão de saúde, diagnóstico, as campanhas. Acredito que até pouco, né, sobre esta questão do câncer. A gente fala daquele famoso teste da foto, né, que aparece o fundo de olho. Mas o que podemos dizer sobre essa questão da saúde, dos diagnósticos para as pessoas com esse tipo de doença? Hoje em dia, essa parte de diagnóstico realmente já tem, como a Cíntia falou, só que a gente tem que cada vez trazer mais acessibilidade também aos diagnósticos, né? E por isso que é importante sempre estar debatendo, estar trazendo essa situação mesmo, dessa dificuldade em todas as mídias. E para a senhora, doutora Kelly? Vamos falar aí sobre essa parte que envolve os deficientes visuais. A PAI também tem um trabalho nesse sentido? Bom, a PAI, ela atende prioritariamente deficiência intelectual e múltipla. Então, a deficiência intelectual com a deficiência visual, nós atendemos também. Mas nós temos um programa muito interessante que nós recebemos a sociedade, as pessoas com baixa visão ou deficiência visual mesmo, ou pessoa cega, para o nosso laboratório de informática. Então, nós temos tecnologias assistivas e nós ensinamos essas pessoas, independente da idade. Então, tem adolescentes, tem adultos, tem idosos, porque muitos idosos perdem a visão com algum tipo de doença que vem, né? Catarata, por exemplo. Então, nós temos algumas tecnologias assistivas, que nós vamos falar ao longo do programa, que facilitam muito essa nova reinserção da pessoa na sociedade, né? Comunicação com a família, as redes sociais, de uma forma acessível e adaptada. E Arthur, como foi para você, então, o seu crescimento, as dificuldades que você teve quando chegou à escola? Você acredita que foi o começo das dificuldades ou não? Cara, eu tive eu tive alguma dificuldade em socialização, mas eu acho que não é exatamente por causa da deficiência, né? Eu acho que mais por conta dos meus gostos pessoais. Eu não gosto de jogar bola com as outras crianças, né? Eu prefiro fazer algumas outras coisas. E eu acho que a deficiência visual, claro, foi uma dificuldade na escola, mas eu acho que mais por conta da acessibilidade nos corredores. Eu estudei numa escola que atende pessoas com deficiência visual, uma escola que é especializada, mas ela também, ao mesmo tempo, é uma escola regular. Escola regular é como chama, né? A escola normal. E agora, em 2020, alguns anos atrás, eu mudei de cidade. Fui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para Canoas, município também no Rio Grande do Sul. É uma cidade ali na região metropolitana. E nessa cidade a gente teve uma grande dificuldade para achar colégios, escolas que nos atendessem. A maioria, a gente não passava nem para a secretaria. A gente, que eu digo, e a mãe, que geralmente era quem ligava para as escolas, mas não passava nem da recepção, assim. Geralmente as escolas diziam que as cotas estavam cheias, que não sabiam atender, enfim. E nós tivemos a sorte de encontrar um colégio que não exatamente soubesse, mas que quisesse atender. E aí, quando a pessoa quer, a pessoa aprende. Cíntia, e para você, como foi essa fase? Conta também como foi essa dificuldade de encontrar um colégio que aceitasse. É que eu acredito, eu sou professora por formação e as escolas têm muito medo de não conseguir entregar um trabalho à altura do que os pais esperam quando atendem uma criança com deficiência. E então, assim, tem que mudar muito o seu currículo, mudar muito a sua sala de aula. Isso é sempre bastante complicado. Então, eu acho que as escolas têm muito medo desse novo, assim.
A gente encontramos uma escola em Canoas com uma boa vontade, porque o Arthur tem tecnologia assistiva, ele tem os computadores, como a doutora Kelly falou, ele tem um computador adaptado, um leitor de telas, então ele leva o computador para a escola, tudo que ele faz é digitando, né, e ouvindo, o que está na tela ele ouve, e isso facilita bastante, ele faz provas normais, documentos, assim, e facilitou, mas é complicado tu entender que não é uma coisa de outro mundo ensinar uma criança com deficiência, mas as pessoas não querem nem tentar, às vezes, não querem nem conhecer, entender o que precisa ser feito. Porque uma coisa é que, assim, a inclusão, ela não acontece por lei, né? Tu pode ter uma escola inclusiva, uma legislação que promove a inclusão, mas ela só é feita com pessoas de boa vontade. Não é a lei que faz. Pois não. Assim, já estava falando sobre a inclusão, não é só por lei, apesar de ter a lei, né? Perfeita, que né? a gente tem que entender o que seria essa acessibilidade, né? Que, na verdade, dá a pessoa com deficiência a possibilidade de exercer seus direitos e a cidadania. Mas, quando a Cíntia coloca que não é só por lei, e sim em casa, como eu estava conversando com a doutora antes, doutora Kelly, né? Chamar o coleguinha que tem uma deficiência para brincar, né? É muito mais de quebrar os preconceitos e qualquer discriminação que tenha, mesmo contra essa criança, trazer ao convívio, né? Não é só chamar para o baile, né? Que fala assim, chamar para a festinha, não, é chamar para dançar. É o todo dia, né? Interagir às vezes. com essa criança. Isso aí. O Arthur hoje tem quantos anos? Hoje, 13 anos. 13 anos. Nasceu que dia, Arthur? Nasci no dia 4 de agosto de 2010. Olha, tá chegando aí já aos 14, hein? Exatamente, Sérgio. Leonino típico. Doutora Kelly, ainda nessa questão sobre a necessidade de leis ou não para conseguir esta inclusão, o Brasil, como é que está, na sua opinião, nesse sentido da inclusão das pessoas? Sérgio, quando falamos em lei, o nosso país ele tem um arcabouço jurídico perfeito, imenso. O que nós precisamos é da efetividade, é que esse direito garantido em lei, ele realmente aconteça lá na ponta. E a ponta são justamente a escola, né, a saúde, a educação, o trabalho. As leis, elas precisam realmente, como a gente fala no meio, pegar, né? Porque não adianta só ter a lei no papel, se quando chega na escola, o aluno, ele não consegue, o aluno do ensino especial, ele não consegue aprender. Por quê? Porque não tem professores capacitados, porque tem uma sala de aula lotada, porque não tem tecnologias assistivas, porque quando nós falamos de acessibilidade, vem na nossa cabeça o quê? A rampa, é uma sala grande, Sim. uma porta grande para dar para passar. A gente pensa muito na acessibilidade física, né? E na acessibilidade específica para cada deficiência, ela precisa ser pensada e implementada. No caso do Arthur, o que vai fazer sair essas barreiras que impedem ele de aprender, de interagir na sociedade? São as tecnologias assistivas. É o computador adaptado, né? É o braille, as novas tecnologias, né, que vêm sendo criadas, que são incríveis, mas elas são caríssimas, né? Então, a escola precisa implementar isso. Isso. Até, inclusive, aproveitando o gancho, a gente está passando por um momento muito complicado que tem uma tecnologia assistiva para as crianças cegas, para as pessoas cegas em geral, que é um óculos acoplado a uma câmera que ele faz leitura das imagens que estão na frente assim da pessoa. E o que acontece? É uma tecnologia maravilhosa, indiscutivelmente maravilhosa. Porém, muitas prefeituras, enfim, muitas instituições estão substituindo o ensino formal pela compra disso, a compra de uma tecnologia assistiva. E eu acho que a gente não deve e não pode educar as nossas crianças para dependerem da
tecnologia. O Braille tem que continuar sendo ensinado, né? Precisa ser É que dá trabalho, alfabetizado em Braille. dá trabalho capacitar professor, dá trabalho tudo isso, mas não tem saída. É aprender a ler e escrever. A criança precisa ter o domínio da palavra, o domínio da escrita, mesmo sendo cega. Então, essa é uma moção. A gente participou ontem da 12ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a gente trouxe essa causa de novo. Havia uma moção a ser votada na conferência para que a gente não perca os termos originais, os termos... enfim, essa educação clássica ou comum, né? Para que as crianças consigam ser educadas para a vida e não apenas para entender uma tecnologia. Quer falar alguma coisa, doutora Kelly? Eu concordo plenamente com ela. Essa Puxa só o microfone um pouquinho a perto, tecnologia, se não me engano, o óculos chama Orcan, né? Isso. Alguma coisa assim. E é maravilhoso, não é nada contra o maravilhoso, óculos, mas né? Por quem favor. já foi alfabetizado, né? Não para Isso. crianças que estão em processo de alfabetização. Eu acho que aí é importantíssimo essa alfabetização, esse caminhar escolar inicial no Braille. Aí depois que ela já for alfabetizada, jovem, adolescente, adulta, aí sim, essas tecnologias são incríveis. Vamos lá, Arthur. O que você quer falar? Você quer o óculos ou você já aprendeu o Braille? Não, é que eu uso uma analogia. Esse óculos, ele é muito bom, mas ele não substitui o uso da bengala, ele não substitui o uso das tecnologias clássicas, né? Porque, por exemplo, existe um comercial desse óculos e o óculos está lendo o painel do aeroporto para uma pessoa cega. Agora, como é que a pessoa cega vai achar o painel do aeroporto para esse óculos ler? É a dúvida que fica. A pessoa cega, desculpa. Não, pois não. É que a pessoa tem que aprender a se situar nos ambientes de formas não assistivas, né? De forma normal, comum, como todo mundo. E é complicado. Complementando a Cíntia, acessibilidade também é dar independência à pessoa Autonomia. com deficiência. Autonomia. E autonomia, quando eu falo, também da própria tecnologia. Então, Sim. quando se pensa que a tecnologia ela pode ajudar, mas tem que pensar exatamente. Acho que ela é um acessório, né? Autonomia sem um acessório. É. Porque se você também não tiver o acesso. Porque vamos pensar, a realidade das pessoas, infelizmente, não são todos os pais que podem dar a tecnologia, mesmo se tiver, não vai ser para todo mundo. E como é que essas outras pessoas vão fazer? Porque se você tem a acessibilidade, você tem que pensar nessa independência e também numa comparação com as outras pessoas que não têm a deficiência. Isso aí. Então, saúde, seja qualquer direito, tem que ser para todos. Todos, independente da classe social e da possibilidade também de aquisição de uma tecnologia. Eu pergunto para você, Arthur, você leu Braille, recebeu a sua educação em Braille, como que foi? Eu fui alfabetizado em Braille, nesse colégio especializado que eu citei agora há pouco. Eu fui alfabetizado em Braille e esse colégio eu fui alfabetizado aos 7 anos. E o Braille, claro que depois hoje eu não consumo o Braille todo dia. Eu consumo o Braille quando precisa, né? Vou resumir. Ele sabe o Braille, ele é alfabetizado em Braille, porém ele se vale da tecnologia do computador, do leitor de telas, porque é mais fácil. Exatamente. E é justamente isso, né, Cíntia, que você quis dizer sobre... ser educado em Braille, né? Os órgãos que acabam comprando os óculos e esquecendo do Braille, né? Isso. É tudo mais fácil, vamos aí, né? É porque como a doutora Kelly falou,
é complicado essa preparação do professor para a sala de aula, para lidar com as deficiências. Não é só a cegueira, a gente tem crianças com diagnósticos de problemas neurotípicos, às vezes não chega a ser uma deficiência, mas é uma criança que precisa de uma atenção, né? Então, é complicado para o professor também esse manejo. Então, uma coisa que coloque o aluno cego na mesma altura dos outros alunos facilita para o professor, né? E só que a criança cega, eu acho que perde muito com isso. Quer falar alguma coisa, Arthur, ainda sobre isso? Eu acho que resumiu já. Doutora Kelly, vamos falar ainda sobre essa acessibilidade, né, das crianças. Casos chegam, né, ao seu conhecimento da falta dessa acessibilidade das crianças a aprender o braille, como é que está isso? Nas escolas, todos os dias, a gente tem uma denúncia, né, As mães, geralmente são as mães, né? Porque como nós já falamos aqui em outros programas, quando chega um filho com deficiência na família, mais de 68% das mulheres são abandonadas pelos companheiros e elas vão cuidar desse filho, né? São mães solos que vão cuidar desse filho sozinha. E muitas vezes é sozinha mesmo, que o companheiro desaparece, não paga nem pensão, e ela tem que lutar por esses direitos. E o direito educacional é o primeiro que chega, né? Porque ele precisa ser alfabetizado. Quando a gente vai para cidades do interior, é mais complicado ainda. E é necessário um professor que acompanhe esse aluno com deficiência visual, porque é impossível, é humanamente impossível para uma professora com uma sala lotada ainda atender. Por isso que existem as reduções de número de alunos, por isso que existem as salas de recursos. Aqui em Brasília a gente tem o CDV, que faz também essa alfabetização. Hoje o CDV aqui em Brasília atende mais de 500 pessoas, cegas e com baixa visão, para trabalhar, para ensinar essas tecnologias das mais simples, como o Braille, que eu também considero uma tecnologia assistiva, sim, aos mais de ponta, né, que chega na rede pública. E como a doutora Ana falou, acho que é imprescindível isso, né? Todos precisam ser tratados, né, de forma igual. E é muito injusto eu ter uma condição financeira e poder oferecer para o meu filho uma tecnologia avançada e a outra mãe do meu lado não ter essa mesma condição, né? Então, o meu filho não vai poder concorrer em pé de igualdade com o filho dela. Então, são políticas públicas que precisam ser aprimoradas para se garantir o direito igual para todas as pessoas com deficiência. Doutora Kelly, quando você fala ali do Braille, né, nas escolas, na LBI, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela fala do Braille. Ela fala que tem que ter pessoas que são capacitadas. Ela também diz que teria uma segunda língua bilíngue que eles falam, sim, seria o português e o Braille. Mas, de fato, como a gente falou aqui no começo, a lei, às vezes até meio utópica, né? É o que se deseja. E, na realidade, não acontece. Não é só a falta de estudo mesmo para poder capacitar uma pessoa para aprender o Braille, mas também existe o interesse da sociedade de perceber a necessidade. Eu ontem, porque vinha, e eu no cardápio, cheguei num restaurante e falei, cadê o cardápio em Braille? Não tem. Então, quando eu falo acessibilidade, não é essa geral do corredor, como a doutora Kelly falou. É das pequenas coisas, do refinamento da acessibilidade, da comunicação, de tudo que é relacionado à interação também. A senhora falou do cardápio, já fico indignado, chega no lugar lá, acessa o QR Code aqui. E a acessibilidade das pessoas. Eu fico irritado, imagina quem não enxerga, né? Como é que fica essa situação? Tátil, né? Nós vamos falta em do piso tátil. Públicos. Quem já tem até a capacidade reduzida também, porque pessoa com deficiência não é só que essas pessoas, né, que tem problema físico, sensorial ou mental. Também tem a redução. Exato. Daqui a pouco eu vou saber um pouco mais sobre a 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente com os nossos convidados. Vamos fazer um intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta. Vamos agora para a terceira e última hora do Revista Justiça. Hoje é sexta-feira, 5 de abril de 2024, 9h03. Revista Justiça. Debate. Estamos falando sobre a inclusão para as crianças e pessoas cegas, o direito à saúde e educação formal, além do uso das novas tecnologias. Estou aqui com a doutora Ana Lobo, advogada especializada em Direito Médico e Saúde, secretária da Comissão de Saúde da OAB do Distrito Federal. Doutora Kelly Assunção, advogada inclusiva de família, membro da Comissão de Direito Sistêmico da OAB-DF, pedagoga inclusiva e coordenadora geral de educação da PAI-DF. Estamos também com a Cíntia Lima, bióloga, servidora pública, mãe do Arthur e do Lauro. E está conosco também ele, que é cantor, comunicador com deficiência visual, 13 anos, Arthur Demari. Arthur, vamos dar continuidade ao nosso debate. Eu pergunto para você, como foi, o que você trouxe para debater, para se posicionar nessa 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente? Sérgio Duarte, eu vim aqui para Brasília, nós somos convidados pela Organização Nacional de Cegos do Brasil, pelo presidente da UNCB, na sigla, o Beto Pereira. E nós fomos convidados para essa conferência que aconteceu de terça a quinta, ou seja, do dia 2 ao dia 4 de abril de 2024. E nessa conferência, eu, juntamente com o Beto Pereira, presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, e com o acompanhante dele, o Marcos Aurélio de Carvalho, nós fomos defender as pessoas com deficiência. Nós tínhamos ali crianças e adolescentes, membros do CPA, Comitê de Participação de Adolescentes, do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e essas crianças e adolescentes, junto com alguns adultos, claro, com delegações de todos os 27, as 27 unidades, os 26 estados, mais o Distrito Federal, e essas crianças e adolescentes, esses adultos, debateram aí propostas que foram apresentadas pelos estados, e essas propostas foram aprovadas e agora vão virar uma resolução do Conselho Nacional da Criança e Adolescente. Enfim, tem todo um caminho ainda a ser percorrido, mas essa conferência eu fui defender as pessoas com deficiência, e acho que consegui fazer isso. Acho que a mãe pode até dar mais detalhes sobre isso, Sérgio. Então vamos lá, mãe, conta pra gente. Vai lá, mãe. Essa conferência, ela não era específica para crianças com deficiências, ela é uma criança de direitos de adolescentes e crianças, e foi muito interessante essa participação popular das crianças e dos adolescentes. E a gente levou principalmente algumas trocas de nomenclaturas, algumas, como a doutora Ana falou, muitas vezes a deficiência é encarada como uma deficiência física, né? E quando se vai se fazer lei não se aborda todas as deficiências. Então a gente falou bastante sobre o Braille, a necessidade do Braille ser sim implantado nas escolas e dessa acessibilidade para as crianças cegas especificamente, né? A gente tinha também crianças com problemas de surdez e crianças autistas na conferência. Então eu acho que cada um defendendo o seu quinhão, assim, no fim a gente consegue fazer uma coisa inclusiva para todo mundo, né? E agora eu até, enfim, recebi um recado do Beto, o presidente da UNCB, ele está nos ouvindo. Um abraço, Beto, bom dia. Um abraço, Beto, bom dia. E o Brasil vai sediar agora em 2025 um encontro mundial da cegueira, e vai receber 1.500 pessoas cegas e com baixa visão de 160 países. Vai ser um super encontro. E também só uma ressalva, quando a gente fala em pessoas cegas, a gente
inclui nesta deficiência as pessoas com baixa visão, né? Que elas têm, sim, às vezes enxerga claro e escuro, às vezes consegue ler com lupas que ampliam, né? Mas também são consideradas pessoas, para todos os efeitos, pessoas cegas. Então, a gente tem que abranger também as pessoas com baixa visão. Arthur, você fez o uso da palavra nesse evento, o que você falou lá? Olha, eu fiz uso da palavra, claro, mas eu defendi o que a gente estava falando ali há pouco, antes da nossa pausa, né? A educação inclusiva, né? Não com o óculos, né? A gente estava falando ali e eu defendi, porque assim, a ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil, lançou nessa conferência, a mãe até citou isso há um pouquinho de tempo, uma moção de repúdio, porque existem crianças que as escolas estão fornecendo os óculos e as crianças estão, até hoje, as aulas começaram em fevereiro, nós estamos hoje no dia 5 de abril, e essas crianças estão sem receber o material em braille. Elas estão sem receber o material acessível. E não conseguem aprender bem com óculos, né? Então, é isso que a organização está lutando contra, é isso que eu defendi lá na conferência, Sérgio. Muito bem, doutora Kelly. Estamos falando aqui até fora do ar, né? Sobre a educação para essa inclusão, né? E esse relato trazido aqui pelo Arthur também nos preocupa, né? Sim, foi o que nós estávamos falando agora há pouco, né, Cíntia? Eu acho que existem fases, né? Primeiro nós vamos alfabetizar em braille, depois vai se inserindo as tecnologias assistivas. E junto a isso, andando junto, nós temos que pensar aí no combate ao capacitismo. Nós temos que pensar no ambiente escolar inclusivo. Porque não adianta falar escola é inclusivo se o professor não é inclusivo, se o professor ainda não tem a acessibilidade atitudinal, a atitude da pessoa em relação a outra pessoa com deficiência. Às vezes ele está ali por obrigação e não funciona. Então, nós precisamos criar um ambiente inclusivo na escola, preparar esses professores para que eles atuem de forma correta, né, inclusiva, e promover também a autonomia, né, desse estudante cego nas escolas. Não é só ele ter uma tecnologia assistível, ele ter um braille, ele precisa se locomover nesse local que ele está, ele precisa aprender as técnicas de locomoção, né, o uso da bengala, ele precisa ter algum profissional especializado para que ele consiga fazer essa reabilitação quando necessário, para que ele tenha realmente autonomia e independência, porque essa autonomia e independência que ele vai aprender na escola, que não é só o saber formal, vai servir para ele na vida, na sociedade, para ele ser inserido no mercado de trabalho, por exemplo. Então, isso tudo a gente precisa pensar, né? A educação inclusiva, ela não é estanque, assim como a educação da pessoa com deficiência, ela não é um todo, ela é repartida em vários segmentos e eles precisam trabalhar unidos para que a gente consiga ter autonomia e independência, porque essa criança vai crescer. Ela vai ser um adolescente, como o Arthur já está, um jovem, um adulto, ele vai se formar, vai ter uma profissão e é agora, na escola, que se começa a trabalhar autonomia e independência. A doutora Kelly falou agora aqui do capacitismo e é importante a gente entender a necessidade da informação para as pessoas, em modo geral. Por quê? O capacitismo seria essa discriminação, né, decorrente a deficiência, exatamente, o preconceito. Então, frases capacitistas, vamos colocar um exemplo. Nossa, o Arthur é tão bonito, mas é cego. Como é que ele consegue, né? Sim. E isso só vai vir com a informação.
quando a doutora fala para preparar essa criança para o mercado de trabalho, a gente também tem que preparar as pessoas que vão conviver com essa criança. Quando eu falo que informação é a chave de tudo, é porque informação é mesmo a chave. Uma pessoa bem informada, uma pessoa que entende a necessidade de até que se acolher essas pessoas com deficiência, tem toda a diferença. Porque se essa criança vai se tornar um adulto e está numa sociedade preparada com acolhimento, com certeza essa criança vai ter mais oportunidade no mercado de trabalho. Tanto que hoje, por lei, você tem assegurado as vagas para pessoas com deficiência. Exatamente. Mas o que adianta também ter as vagas para pessoa com deficiência se às vezes a pessoa do próprio trabalho não tem um acolhimento a essa pessoa? Pois não. Não, sobre isso que a Ana estava comentando, a doutora Ana estava comentando, a gente percebe que, como a gente estava falando um pouco antes, a inclusão vem da boa vontade das pessoas, né? E da informação. O Arthur é a primeira pessoa com deficiência que eu convivi, né? E aprendi muito com ele, mas isso nos abre o horizonte para olhar as pessoas que têm alguma deficiência de outra forma, né? Com outros olhos. E uma coisa que eu aprendi bastante é o seguinte, pergunta para a pessoa que tem a deficiência o que ela está precisando naquele momento. A gente, às vezes, se atira a ajudar, né? Muitos cegos reclamam que, mas eu nem queria atravessar a rua e alguém me atravessou a rua, né? Então, assim, pergunta, está precisando de ajuda? Como que eu posso te ajudar? E isso facilita muito esse contato. A gente não precisa inferir o que a pessoa quer, a gente não precisa entender, né? Do tipo, tentar adivinhar o que a pessoa está precisando, um cadeirante, às vezes alguém de muleta precisa descer uma escada, precisa segurar num corrimão e tem uma bolsa junto, então você só se oferece, quer uma ajuda, né? Não quero, ok, também é direito da pessoa não querer ajuda, mas essa questão da gente perguntar e não ter medo de falar com a pessoa com deficiência, não ter medo de se aproximar. Arthur, o que as pessoas fazem que querem ajudar, acabam atrapalhando, você não gosta? O que você pode orientar aqui as pessoas quando chegam perto de você? Cara, eu acho que é essencial a pessoa perguntar. Você chegar ali, como a mãe falou, não tem medo de falar e chegar ali. Você precisa, como chegam diariamente na escola, e na maioria das vezes eu nego, porque na escola eu já sei me virar, já tenho autonomia. Mas as pessoas chegam, você quer ajuda? É muito importante você perguntar, você não sair dando ajuda. Claro que você, no seu instinto, vai dar ajuda, mas você não sabe se aquela pessoa realmente quer, você não sabe se aquela pessoa realmente precisa. Eu acho que é muito importante a pessoa, antes de tudo, perguntar. Se sim, você ajuda, se não, você não ajuda. Vou só complementar o Arthur, porque hoje um exemplo prático, né, Cíntia? Nós viemos juntos e o Arthur estava na minha frente, a Cíntia foi indo mais na frente, eu falei assim, Cíntia, como eu faço para explicar para o Arthur, né, para onde ele vai? Aí ela falou para mim qual era a forma, né, pegando na mão dele ou direcionando, porque ele já vai andando. A gente não deve empurrar, né? E eu perguntei, né, Arthur? Pois é, ela perguntou. E é muito importante perguntar. Eu acho que a doutora Kelly sabe muito bem disso. Mas é muito importante você perguntar antes de qualquer coisa que você faça. Doutora Kelly? Exatamente, Arthur. Outro dia eu estava com meu amigo, o doutor Fernando Gamburri. Ele é cego e ele é promotor de justiça na Bahia. E nós estávamos no congresso do IBDFAN e eu fiquei de acompanhá-lo. Aí eu perguntei, como você quer ser, onde você quer pegar, né? Porque tem gente que gosta de pegar no meu ombro e outras pessoas gostam de pegar no cotovelo. E ele gosta de pegar no cotovelo. Aí nós estávamos na fila de um restaurante e ele comentando, mas foi assim, automático, Cíntia. Kelly, você sabia que as pessoas, quando querem falar comigo, elas não falam comigo, elas falam com quem está do meu lado? Como se eu não estivesse aqui. E isso acontece muito e tal. Sim. E a gente indo, o restaurante era grande, para a fila, duas senhorinhas sentadas e o sapato do Fernando estava, o cadarço desamarrado.
A senhorinha fez assim para mim, olha, o cadastro dele está desamarrado. E ele, eu estou vendo, senhora, obrigada. Ele tem um humor muito refinado, né? Aí ele, não te falei? Isso acontece muito. Sim. As pessoas acham que nós somos invisíveis, porque nós temos uma deficiência. Não, pode falar com a pessoa, né? Se dirija a ela. Se ela, eu acho como que você quer guiar, é um como misto você de quer... temor, Exatamente. né? As pessoas temem falar com uma pessoa com deficiência. Ah, não sei como eu vou falar. Gente, como você fala com qualquer pessoa, né? Bom dia, boa tarde. Até no acesso à saúde é engraçado, porque o médico, às vezes, até o médico, tá? Chega para perguntar, não para a pessoa com deficiência, e sim para o acompanhante. Pois E a lei não fala da acessibilidade para a pessoa ser independente? E se, né? Tudo bem que tem direito ao acompanhante, mas é como fosse invisível mesmo. É que eu E acho a que a pessoa com deficiência gente não é invisível. eu acho que mais do que ser invisível, eu acho que a gente que não está acostumado a conviver com uma pessoa com deficiência, a gente sente sim esse receio e né, do tipo não sei como, mas eu acho que essa é uma barreira que a gente pode quebrar muito facilmente, né? Sim. É só falar, dar oi. Oi, tudo bem? Te vi. Você vai falar alguma coisa, hein? Não, é só complementar. Eu li há um tempo atrás um texto de um professor de informática meu, Francis Guimarães, e ele é cego também. E tem 2 episódios bem curiosos que eu queria contar aqui. Primeiro foi relacionado até ao que a Ana estava falando, a doutora Ana Lobo estava falando sobre saúde, porque ele estava com um problema no pé, aquele clássico, né? A frieira, né? E ele estava com esse problema no pé. E ele foi a uma consulta médica. E a enfermeira, ela se referia a ele com 28 anos, ela se referia a ele, ela falava com ele todos as palavras no diminutivo. Por exemplo, fica sentadinho aí, não sai daí, como se fosse uma criança, né? E não bastasse, quando ele chegou no consultório médico, a doutora, ela parece que estava mais interessada em como ele saber ficou, sobre a saber cegueira. sobre a cegueira do que saber sobre a doença que ele falava que era dor de garganta, uma coisa assim. Interessante Pois isso. E outro episódio, Pois não. rapidinho, ele estava passando, ele mora lá em Canoas também, mas ele estava em Porto Alegre. Ele passando na rua, daqui a pouco chegou uma senhorinha. Não, eu vou fazer uma oração aqui e você vai voltar a enxergar. Os milagres, né? E aí ele fechou os olhos assim, ela botou a mão na cabeça dele e começou a orar. Ela terminou a oração, você tá vendo uma luz? Não, senhora. Tá vendo? Não tá vendo nem uma luzinha? Não, senhora. Então é porque você não acredita. A culpa ainda foi dele, né? Que Sim. ele foi curado. Olha, eu vou te contar. Pois é. Arthur, deixa eu falar uma dica interessante aqui. Esses dias eu estava vendo uma publicação no Instagram da Rádio TV Justiça sobre as cores da bengala. E eu reparei que a sua bengala, ela é, posso dizer assim, branca e amarela. Mas, por exemplo, temos aqui, né, a cor branca é não tem visão total. A verde é uma visão parcial. E a vermelha e branca é um surdo cego. E a amarela, o que é? Tem alguma definição? Cara, eu vou te Ou é mais o ser bem gosto sincero. seu? Eu vou ser bem sincero. Eu sou muito desinformado com relação a isso. Na verdade, existem sim esse código de cores, mas também tem, enfim, né? As pessoas cegas também gostam de estar na moda. Então a gente já tem bengala verde-limão, bengala cor-de-rosa. O Arthur já teve uma bengala vermelha, né? Então, como o Arthur tem a cegueira total, eu acho que essa possibilidade de brincar com as cores fica menos séria por conta dessa não há a necessidade de
rotular, de chamar atenção para uma baixa visão, né? Que eu acho que sim, as pessoas que têm a baixa visão são mais fiéis a esse código de cores, assim. Acredito que seja isso, não sei, depois o Beto nos corrige. De fato, também eu não sei muito sobre também a situação da cor. Mas, Cíntia, deixa eu te perguntar, quando que o Arthur começou a utilizar a bengala? Foi uma briga também. Ele começou com 7 anos. A gente começou levou ele para fazer a gente fala aulas de orientação e mobilidade, né? Porque não é só usar a bengala, você tem que saber entender como fazer a varreção, né? A varredura. Que é o movimento. Isso, identificar o piso, o que fazer quando tem um meio fio, parar, esperar a rua, procurar sinal, essas coisas todas. E desviar, né? Principalmente desviar dos buracos e das moitas. E isso porque tem alguns lugares que apregoam que as crianças têm que usar a partir dos 12 anos a bengala. Mas eu já acho que antes a gente já tem que dar autonomia. Quando a criança começa a caminhar, já devia estar usando a bengala, porque é isso, tu incentiva, né? E o Arthur tem esse negócio, ele sempre está com alguém, exceto a escola ali, os lugares onde ele está todo dia. Então, ele se acomodou de não aprender a usar a bengala. Agora, adolescente, ele está entregando tudo. Agora, por isso que a mãe não gosta da mãe que apareça, né, nos programas. A gente tem que mudar o nome. Em vez de Revista Justiça Debate, vai ser Debate Verdade. Mas para você, Arthur, é muito difícil usar bengala? Ou quando chegar a hora vai ter que aprender mesmo para andar sozinho, para não depender da mãe? Você já pensou nisso no futuro? Pois é, eu penso nisso no futuro. Hoje, eu tenho, na maioria das vezes, alguém ali, né? Eu não dependo completamente da bengala, mas eu sei que no futuro, daqui a uns 5, 6 anos, eu vou depender completamente da bengala e eu realmente... Estou pensar no transporte público, né? Como é que vai se deslocar de um lugar para o outro, como vai para a faculdade. Pois é, e vai ser a alternativa seria um cão-guia, né? Mas ele também não gosta de cachorros até o momento, porque o cão-guia também dá uma liberdade enorme para as pessoas cegas. Mas Por que não gosta de cachorro, Arthur? Não me pergunte. Arthur, e você já começou a pensar qual a sua profissão, qual a faculdade que você quer fazer? Já, desde criança. Pode contar pra gente? Desde criança. A minha mãe sabe disso. Desde 2 anos de idade eu já sei o que eu quero fazer. Gente. Eu queria trazer ele pro direito, tá, meninas? Eu queria muito um filho advogado. Interessante também, né? Ele. E que você quer ser? O que ele também respondia? Jornalismo. Pronto. Claro. Dá para juntar as duas coisas, Arthur? Não, trabalhando na Rádio Justiça, realmente dá para juntar as duas coisas. Então, estuda direito e vai ser jornalista. Já tem um podcast, né? Estuda direito, vai trabalhar aqui na Rádio Justiça. Exatamente. O Arthur já tem um podcast, tem que ler. Sim. A gente vê no início do Revista Justiça, tem as notícias. A gente vê o Sérgio Duarte, o nosso apresentador, lendo aqui notícias com umas palavras que eu nunca ouvi na vida. Tipo, sei lá, constitucionalmente. É o juridiquês. Eu falo isso, né? É o juridiquês. Mas é isso aí, é parte. Doutora Kelly, e ainda o que podemos falar sobre essa questão que envolve essa inclusão das pessoas com deficiência, principalmente hoje o caso da deficiência visual? Eu bato na tecla da educação. Eu penso que o que vai mudar o mundo, o que vai diminuir, né, o preconceito, o capacitismo, é nós termos essa convivência na sala de aula desde o início. A inclusão escolar, ela não é só para, eu vou aprender a alfabetização junto com o meu colega, que é a pessoa com deficiência, não. Eu vou aprender a respeitá-lo como ele é. Eu vou entender que ser normal, ser diferente é normal, porque nós todos somos diferentes, mas eu tenho que respeitar os limites e as necessidades do meu colega, que tem uma dificuldade diferente da minha. Então, por isso que nós não podemos, né, encaixotar a educação e colocar todo mundo no mesmo lugar comum, todos têm que ser tratados iguais. Não, nós temos que observar as diferenças para dar o tratamento diferente, dependendo daquela diferença, mas a convivência, ela precisa acontecer, porque as crianças já vão crescer, né, Cíntia,
sendo normal a convivência com pessoas com deficiência intelectual, com síndrome de Down, com a pessoa autista, com a pessoa cega, com a pessoa cadeirante. Eu acho que nós teríamos uma sociedade mais igualitária, mais justa e mais digna. Trazendo o que a doutora Kelly estava falando, né, em relação a esse tratamento dentro da escola, uma criança, ela passa mais tempo, uma criança adolescente, mais tempo na escola do que com a própria família. Então, os professores, eles, eu acho que não são nem os pais não são os primeiros educadores. Eu acho que tem casos que os professores são os primeiros educadores. Creches, né? As creches são os primeiros educadores. Então, realmente, esse ambiente de aprendizado dentro do colégio, e pensando que no passado, uma pessoa com deficiência era completamente ficava escondida, escondida. Era como se tivesse ali uma marca, né? Realmente muito sério. Estamos desenvolvendo, não chegamos aonde, né, desejamos, caminhando. claro, mas cada vez mais informação e educação. Arthur, você tem outros amigos também que são cegos, da sua idade? Da minha idade, poucos, mas eu tenho bastante pessoas cegas que eu converso. E o que elas reclamam mais? Reclamam mais disso da criança, da pessoa cega ser tratada como criança, né? A pessoa cega ser tratada, senta aí um pouquinho, não sai daí, queridinho, enfim, sabe? Ser tratada como uma criança. O que a maioria das pessoas cegas que eu converso fala, pessoas cegas saem, pessoas cegas namoram, pessoas cegas comem, pessoas cegas são pessoas normais com a deficiência, mas a deficiência é uma característica, não é a pessoa. E já pensando no futuro, a sua mãe já falou alguma coisa sobre as namoradas, Arthur? Ai. Programa, Acho melhor nós encerrarmos por aqui o Revista Justiça. Mas vamos lá, mamãe. Futuro do Arthur, como que você também já fica preocupada com essa autonomia que ele vai ter? Vai ser algo natural? Temos que ajudá-lo? Eu acho que o Arthur é uma criança bastante bem... Ele é precoce também, considero assim, né? Sim. A questão, a fala, o conhecimento dele, ele é bem dinâmico, né? A gente fez essa descoberta há uns 2 anos. A gente teve a identificação das altas habilidades nele, né? Então, explicou muita coisa na vida dele, essa facilidade. O hiperfoco dele é a comunicação, rádio, televisão, tudo isso. E eu acho que ele vai se virar muito bem na vida, mas ele como muitos dos adolescentes hoje em dia, vai precisar esperar sentir a necessidade, né? Aquela história de sentir a necessidade de andar com a bengala, sentir a necessidade de andar sozinho, porque hoje em dia ele é bem acomodado. Mas eu acho que isso é uma questão da juventude, não do Arthur em si, né? Eu acho que os adolescentes todos hoje estão ficando adolescentes até mais tarde, né? Então é uma coisa, é um fenômeno meio geral, assim. Mas eu acho que ele vai se dar muito bem, sim. Só meios para isso ele tem, né? E sabe buscar. Isso aqui acho que é importante. Doutora Kelly, eu sei que a senhora tem pergunta para o Arthur aí, não tem? Eu quero saber, Arthur... O que eu fiz? Qual? Eu sei que você é um garoto extremamente comportado, só que não, né? Mas a gente está na frente da sua mãe, então não vamos fazer perguntas que vai te deixar porque constrangido. senão acho que ela responde mais que eu e aí sim vai ser o debate verdade. Pois é, mas na escola, quais as matérias que você mais gosta de estudar e por quê? Eu gosto da hora de ir embora. Não acredito! Arthur! Não, tô brincando. Gosto da minha escola. Eu gosto de geografia. Gosto muito. Acho que mais por causa do professor. O professor é muito legal. Então eu gosto de geografia. Eu gosto de... Deixa eu pensar. Eu gosto de português. Por enquanto, né? Porque dizem que depois português fica bem difícil. Mas por enquanto eu gosto de português. Matemática é aquela relação meio conturbada, digamos assim. E as outras matérias a gente vai indo, né? Sim. Tirando nota, não ficando
abaixo da média, tá tudo certo. Porque se ficar embaixo da média, você fica mal na escola, chega em casa, e aí... Não é fácil não, Arthur. Não é fácil. Arthur, deixa eu falar de algo que você deve gostar muito. A música. Como que a música entrou na sua vida? Cara, eu canto desde pequeno. Desde 2, 3 anos de idade. Eu comecei a cantar em festa de família. Nessas festas, nesses jantares. A avó pedia, o pai pedia, o vô pedia, a mãe pedia. E aí cantava, né? E eu já ouvia música desde os 2 anos de idade. A gente ouvia muitos CDs, muitos DVDs, né? Nós hoje não estamos mais. Hoje? Ai, perdão. Perdão. Mas nós... Vou encurtar a história. Enquanto eu ainda posso te... Pois não, conta hoje nós temos o Spotify, mas eu ouvia muitos CDs e tal. E eu cantava muito em festa de família. Em 2017, um professor de música do meu colégio que eu estudava na época me viu a afinação que eu tinha e me chamou para cantar. Foi a minha primeira vez num palco. E aí eu cantei Aquarela do Toquinho e todo mundo gostou muito dessa apresentação. Em 2018, final de 2018, incentivados por esse professor Deandro, nós fomos procurar um estúdio de música, um estúdio que dá aulas de música, e nós começamos a fazer, então, as aulas de música. Essas aulas de música que culminaram em 2022, na minha participação no programa The Voice Kids Brasil, da TV Globo. O programa não existe mais hoje, mas participei na época deste programa. E continuo aí nativa, cantando em alguns eventos, cantando em várias coisas. E Cíntia, a participação dele então nesse programa, você viu também para trazer essa bandeira sobre a inclusão? Eu acho que sim. A gente recebeu muitas mensagens pelo Instagram de gente que se sentia representado só por ele ter chegado no programa. Então, assim, e dali a gente percebeu que a figura do Arthur tem esse poder de dar essa visibilidade e ocupar espaços, né? A nossa meta hoje é ocupar espaços. Então a gente brinca aqui, onde se alguém não quer que a gente vá, não convida, porque se convidar nós vamos, né? E assim foi com, por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Matemática. A gente forçou, eles têm, né, todo um aparato, mas a gente forçou uma prova em braille, tudo isso, mesmo que ele não tenha ido bem na prova, mas a participação dele está ali e acaba que desenvolve esse olhar das pessoas. Poxa, como até a Ana, a doutora Ana, a gente chegou aqui falando, mas não tem o trilho no chão aqui, enfim. Então, essa presença de uma criança com deficiência força a gente a pensar em alternativas e soluções. E eu acho que isso é bastante válido. E foi bastante válido, sim, no programa. Doutora Kelly, quais os próximos passos a senhora acredita que precisamos ter para ajustar mais a legislação para essa inclusão, principalmente da pessoa com deficiência visual? Eu penso que a efetividade das políticas públicas. Já temos Não as precisamos políticas. fazer leis, né? Nós já temos as leis, nós precisamos que elas sejam cumpridas, que elas realmente, né, alcancem o seu objetivo, que é promover a inclusão escolar, a inclusão no trabalho, a inclusão na saúde, na justiça, que a pessoa com deficiência, ela realmente não encontre as barreiras que impedem ela de viver em sociedade, né, de forma tranquila, que ela não tenha que passar por uma calçada e tropeçar na moita, como você acabou de falar, que está no meio da calçada, ou num poste no meio da calçada, né? Porque é o que nós vemos também, que uma pessoa que está ali na W3 consiga realmente atravessar a W3 porque a via é acessível. Que uma pessoa cega chegue num órgão público, como o STF, e tenha o piso tátil para ela poder entrar e sair sem precisar ser guiada. Então, é isso que é a efetividade, né, das normas. As normas nós já temos, nós precisamos que isso aconteça. E o combate ao capacitismo, que isso depende muito também de mim, de você,
de todos da sociedade, né? Que é conviver com a pessoa com deficiência, tratá-la como igual, não olhar a deficiência, olhar o ser humano que ela é. Então, acho que se nós conseguíssemos fazer isso, né, a acessibilidade não é chamar para a festa, como disse a doutora Ana, é convidar para dançar. É no serviço, você tem um colega que é pessoa com deficiência, convida ele para o happy hour depois do trabalho, convida o coleguinha da sua filha lá no maternal, na alfabetização, para a festa de aniversário que você vai fazer para sua filha, independente se ele é uma pessoa com autismo, se ele não tem deficiência nenhuma, se ele tem deficiência física ou visual. Ele precisa ser tratado igual. E não olhar o que ele tem de diferente. Doutora Kelly, você falando com a sua fala, eu lembrei de um post que eu coloquei no meu Instagram, e é o básico, tá? Qual era a diferença? Eu coloquei como falava, se era pessoa com deficiência, portador de deficiência, deficiente, e as pessoas erraram. Vamos colocar que ali 2 pessoas acertaram que era pessoa com deficiência. Então, o que tem a ver a nomenclatura? É importante. Não é portador de deficiência. A pessoa não porta algo. Não tira e põe, né? Exatamente. Vou tirar agora aqui. Pessoa com deficiência. Primeiro entendeu essa parte, vamos para outra parte. Então, por quê? Porque a educação, ela é realmente o que vai fazer a mudança, que vai fazer com que a lei, ela se torne realidade. Porque, igual a doutora falou, lei não falta. Lei tem todos os tipos de lei. Tem, inclusive, tá, Sérgio, na Lei Brasileira de Inclusão, fala sobre a discriminação e fala sobre a criminalização da discriminação. Então, não adianta sem educação. Doutora Kelly, ainda nesse quesito da criminalização, por exemplo, do preconceito, existe algo nesse sentido? Sim, quando nós pegamos a Lei Brasileira de Inclusão, né, lá tem a discriminação e a criminalização para esses crimes. O capacitismo é crime. Se o seu filho se na escola for negada a matrícula para ele pela deficiência, é crime também. Inclusive, nós já tivemos julgado aqui, né, do STF, de um ADIM. Na saúde, ele tem preferência para ser atendido, se não for também, ele vai sofrer ali as consequências. Só que precisa ser efetivado. As famílias precisam acreditar que realmente isso vai acontecer, porque o que é que nós vemos? Famílias cansadas, desacreditadas. Eu não vou atrás de mais nada, porque nada acontece. Já aconteceu isso e o direito não você, chega. Cíntia? Eu não sei se a gente teve muita sorte ou se eu realmente sou muito teimosa. Eu não cheguei assim... Não chegou a ter que denunciar algo nesse sentido, uma discriminação? Com as matrículas nas escolas, por 2 vezes eu precisei matricular o Arthur em escolas e foram 2 vezes tensas, que eu sempre chego no meu limite, porque as escolas, a gente nunca teve um aluno cego, sim, e vão continuar nunca tendo, né? Exato. Então, isso foi uma coisa bastante complicada, mas eu acredito nesta inclusão de boa vontade. Então, se eu matriculo ele numa escola contra a minha vontade, através de algum mecanismo judicial, né? Eu acho que eles não vão fazer inclusão. Eles vão deixar num cantinho, vão fazer uma inclusão obrigatória de deixar no cantinho, né? E eu prefiro não. Então eu tive mas de novo, eu tive a oportunidade de poder escolher uma escola, né? E tem mães que de repente não têm essa oportunidade. E tá muito errado você recusar. Arthur? Eu acho, não sei se nós estamos já no limite do nosso tempo. Já estamos. Maneiro, então. Não, eu ia contar um caso de discriminação. Discriminação não, mas num festival que nós participamos, eu não cantei lá e não levei uma nota máxima. Claro, não ia levar uma nota máxima, mas não levei uma nota alta. Todos os quesitos estavam máximos. O único quesito, só disseram que eu não cumpri um quesito porque eu não mexi os braços. Porque a pessoa tem que mexer os braços. O jurado achou que a interpretação dele foi falha, porque ele podia ter mexido mais os braços.
Gente, felizmente nosso tempo está acabando. Está acabando. Eu, por mim, aqui a gente ficava por horas conversando. Quero agradecer inicialmente a doutora Ana Lobo, que nos ajudou muito com esta pauta, advogada especializada em Direito Médico e Saúde, secretária da Comissão de Saúde do ABDF. Muito obrigado por estar conosco e também por esta pauta ter surgido nas nossas conversas. Obrigada, Sérgio, mais uma vez. Que não foi um aprendizado ouvir o Arthur e perceber que a pessoa com deficiência é muito mais que sua deficiência. Muito obrigado. Doutora Kelly Assunção, advogada inclusiva de família, membro da Comissão de Direito Sistêmico do ABDF, pedagoga inclusiva e coordenadora geral de educação da APAI-DF. Doutora Kelly, obrigado também mais uma vez por atender o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Sérgio, e aproveito, quero mandar um beijo e um abraço bem grande para minha amiga Lorena Oliveira. Ela tem 14 anos e ganhou o 3º lugar, medalha de bronze na Olimpíada de Matemática. Olha aí, ela parabéns. É uma jovem cega, mas uma jovem maravilhosa que tem sonhos grandiosos, e eu falo para ela, você vai conseguir realizar todos. E um abraço imenso para a professora dela, que acompanha ela todos os dias, que faz ali, ensina o braille, as tecnologias assistivas, e por esse motivo, por ela ter do lado uma professora realmente inclusiva, ela está conseguindo chegar, ela já está no 9º ano, já vai para o ensino médio, e eu queria mandar um abraço para ela lá na cidade de Formosa. Beijo, Lorena, e obrigado pela oportunidade de mais uma vez, Sérgio, estar falando de uma pauta tão importante. Parabéns para ela também. Agradeço também a Cíntia Lima, bióloga, servidora pública, mãe do Lauro e também do Arthur. Cíntia, obrigado por estar conosco aqui. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada pela oportunidade, e é sempre uma alegria o Arthur poder participar da rádio. Já é um ambiente que ele sempre gostou muito. Então, muito obrigada pelo convite. E um recado que você deixa para uma mãe também que tem um filho que é uma pessoa com deficiência. Eu sempre me emociono. Mas é isso, a gente tem que acreditar. Se a gente for considerar bastante, todos temos limites, né? A gente não consegue fazer tudo que a gente quer da vida. Então, às vezes, uma criança com deficiência tem um limite maior numa área, mas é só. Enfim. Muito obrigado. Agradeço também a ele, cantor, comunicador, tem deficiência visual, muito comunicativo, futuro jornalista, Arthur Demari. Arthur, obrigado por estar conosco. Obrigado, Sérgio. Obrigado pela oportunidade. E quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio Justiça que ficaram aí na audiência do debate. Obrigado, doutora Ana Lobo, doutora Kelly. Obrigado a minha mãe Cíntia, que está aqui me acompanhando. Muito obrigado a todos. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Até uma próxima. Olha, você não vai escapar, não. Uma palhinha rapidinho de uma música que representa essa participação sua aqui na Rádio Justiça. Uma palhinha rapidinha, meu Deus vai. do céu. O que você escolhe para cantar? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Muito bem, Arthur. Obrigado por estar conosco mais uma vez aqui. E até já fica o convite para uma próxima, tá, Arthur? Fica o convite. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, ouvintes. Até uma próxima. Tchau. Agora, 9h46. Agradeço mais uma vez as nossas convidadas. É o Arthur. Vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Revista Justiça.